E aí, gente, vamos aprender preposição, né? A gente ouve tanto falar de preposição e ainda um montão de gente não decorou o que é preposição, não memorizou, não sabe o seu uso, não sabe o que é, não sabe o que não é. Então agora vai ficar bem claro para você a preposição, se você vier aqui comigo passo a passo, tá bom? Olá, gente. O que é preposição, então? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação ela pode ser do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado, separado ou individualizado. Ao contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Então, eles estão todos subordinados, um depende do outro, por isso que ela é subordinativa. Em alguns casos, ocorre o que na gramática chamamos de contração. O que é contração, gente? As preposições combinam-se uma com as outras e denotam uma relação de gênero e número com as palavras a que se ligam. Exemplo de que eu posso contrair. Posso contrair a preposição de mais o, vai virar o meu do. Posso contrair por mais a, vira pela. Por mais o transforma-se em pelo, em mais um transforma-se em num, e de mais a transformando-se da, e etc. Então, essa contração ela é permitida, né, ela é muito utilizada, tá? Nas preposições. Agora, classificação das preposições, que a gente vai ter noção de quais são. As essenciais são as palavras que apenas funcionam como preposição. Então, essencial é aquela palavra que apenas tem essa função. Jamais ela vai se enquadrar em outra classe. Ela é preposição, preposição pura, né? Puríssima. São as seguintes: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Tá? Aqui, gente, eu tenho a essência das preposições. É o mínimo que cada cidadão, né, deve saber. As essenciais, é o mínimo. São as que aparecem mais em todos os casos. E aqui, exemplos, né, de frases em que elas aparecem. Fui para o aniversário. Tá? O para, aqui é a preposição, e não é do verbo parar, né? Tem o para do verbo parar também. Fiquei sem dinheiro no mês de fevereiro, tá? Sem. O sem é a minha preposição aqui. Só que eu também tenho as acidentais, né? Que são preposições, de repente, por um acidente. Acontecem em alguns casos. Olha lá. São palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que em determinadas situações elas funcionam como preposição. Então, aqui eu tenho uma relação delas. Ó. Conforme, segundo, consoante, exceto, durante, mediante, fora, afora, tirante, senão, visto, salvo, que e como. Todas as palavras que estão aqui, elas não são preposições puras. Elas não são apenas preposições, elas são de outras classes gramaticais e que, eventualmente, pelo uso dela nas frases, elas são consideradas preposições. Tá? Como que isso acontece? Veja um exemplo. Pagou as contas segundo suas possibilidades financeiras. Segundo, funcionando como preposição. Agi conforme a situação me exigiu. Tá? Nessa frase, ela exerce uma função de preposição. Tudo bem? A combinação ocorre quando não há perda de som nessa ligação. Por exemplo, as preposições a, de, um e per são capazes de formar uma palavra quando se unem a outro termo. Por exemplo, quando eu somo a mais os, eu tenho aos. Né? Então, eu combino, eu faço combinações. E a contração, portanto, ocorre quando algum som se perde após a junção de termos. Por exemplo, a conjunção no é formada pela junção de em mais o. Né? Então, tem o em mais o, que dá o termo contraído no. Para que eu tenho que saber isso? Porque a pessoa vê no ali e fica boiando, não sabe o que é. O que é no? Né? O é em mais o. Então, eu já sei que tem a preposição, a união de uma preposição e um artigo. Tá? Então, continua sendo preposição. Apenas se uniu a um artigo. E os exemplos.
Dirija-se aos presentes. O que é aos? A mais os. Encontra-se na escola. O que é na? É em mais a. Era o assunto da aula. O que é da? É de mais a. Fomos ao cinema ontem. O que é ao, gente? A mais o. E fomos para a casa da minha avó. O que é da? É de mais a. Aqui eu só mudo, né? Porque geralmente eu tenho o quê? Mudança de gênero. Né? Eu tenho uma mudança de gênero, então eu tenho que acrescentar, às vezes, um artigo para indicar essa mudança de gênero. Tá? Então, por isso que muda. Algumas relações semânticas estabelecidas por meio das preposições. Olha lá, eu posso ter uma relação semântica de destino. Irei para casa. Né? Qual que é meu destino? Minha casa. Eu posso ter uma relação semântica de modo. Chegou em casa aos gritos. Né? Aos, olha lá. Estabeleceu o quê? O modo, né? Que eu cheguei em casa. Eu posso ter uma relação semântica de lugar. Vou ficar em casa. Né? Em casa, lugar. Assunto. Escrevi um artigo sobre a adolescência. Qual que é o assunto? Sobre a adolescência. Vejam como faz sentido, né? As circunstâncias que elas expressam. Tempo. A prova vai começar em 2 minutos. Também, gente, eu posso ter causa. Olha lá. Ela faleceu de derrame cerebral. Esse de aí ele vai expressar o quê? Né? Ele vai ser o início da causa do falecimento de alguém. Fim ou finalidade? Vou ao médico para começar o tratamento. Né? Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha finalidade? Né? Instrumento, escreveu a lápis. Qual que é o instrumento? Lápis, né? É o instrumento que eu escrevi. Posso ter também a posse, né? Não posso doar as roupas da mamãe. Da mamãe, é a posse. De quem que são as roupas? Da mamãe. A autoria, quem que é o autor? Esse livro de Machado de Assis é muito bom. Então, eu tenho a preposição de, que vai indicar a autoria, né? Vou colocar o nome de quem escreveu, e aí eu coloco aí no caso é a autoria. Posso também ter companhia. Estarei com ele amanhã. Né? Aí, no caso, com está expressando a companhia. Matéria. Farei um cartão de papel reciclado. A matéria, aí no sentido o quê? Do material mesmo, né? Com que certo objeto é feito. Tá? Então, é o material mesmo. Posso ter também o meio. Meio. Nós vamos fazer um passeio de barco. Qual que é o meio? Aí, no caso, meio de transporte mesmo, tá, gente? De barco. Origem. Nós somos do Nordeste, e você? Aqui é a origem da pessoa, né? Do Nordeste, de onde ele veio. Conteúdo. Quebrei 2 frascos de perfume. É o conteúdo que tem ali no frasco. Oposição. Esse movimento é contra o que eu penso. Né? Estou fazendo oposição. Preço. Essa roupa sai por R$50 à vista. Tá? Vejam que até preço eu posso indicar e preciso de uma preposição para isso, para essa minha identificação. Tá bom? E aqui a gente encerra esse conteúdo ligado à preposição. Então, gente, recapitulando, não se esqueçam das preposições essenciais e das preposições acidentais. As essenciais tem que decorar mesmo. O acidental também, só que tem que saber que elas pertencem a uma classe diferente e, às vezes, devido ao contexto da frase, ela funciona como preposição. E também memorize sempre, né, essas relações semânticas, relações de sentido, circunstâncias que as preposições elas apresentam. Né? Origem, lugar, oposição, conteúdo, preço e assim por diante, que isso é muito importante, tá? Legal, quer aprender mais? Gostou? E está com sede de aprender mais? Não só a sede, quanto a necessidade, né, de aprender mais, que concurso público é algo complexo, então precisa estudar muito. Para isso, o atual concurso está com uma promoção nos meus cursos aí de 55%. Tenho certeza que você vai querer aproveitar. Então, vai lá,
confere o nosso site, né? Veja ali o curso que você quer e 55% garantido para você, não é bom? Então aproveita, a gente se vê em breve. Até lá!